Olá, eu sou Ludmila. Olá, eu sou Larissa. Oi, eu sou a Luísa, esse é um Prosa em Família. 1, 2, 3, and. Muito bem, a Luísa hoje está aqui como convidada especial. Participação especialíssima, importantíssima. para falar sobre a pauta que está dominando o mundo, a internet, etc. Ela fez uma participação no nosso gabinete, não é? O canal da Dindinha, porque numa conversa que elas tiveram outro dia, ontem, a Luísa falou um pouquinho sobre o coronavírus. Então o nosso assunto de hoje não é o coronavírus, mas a gente vai passar por ele. Fala pra gente, Lulu, o que você pensa do coronavírus? Isso é a primeira coisa, eu não entendia nada. E eu tô com muito medo, não lavava as mãos. Eu lavava, na verdade, só que eu lavava bem pouco. Agora, já que essa doença tem que lavar as mãos, eu tô lavando, sempre. E eu tô levando álcool pra minha escola e tô lavando bem as mãos com álcool. Porque como a professora não deixa sair nada durante a aula, eu trouxe um álcool pra passar durante a mão, durante a aula. Foi isso. Você teve medo quando você começou a ouvir falar sobre o coronavírus? Não, mas depois que eu ouvi falar que é uma doença séria, aí eu fiquei com medo. E aí você pensou, as aulas vão ser suspensas ou você nem Não, chegou a eu falar? nem pensava nisso. Foi aos poucos, né, Lulu? E aí chegou a notícia que dia que não vai ter aula? Hoje? Não foi ontem, foi? Então, e a Luísa, na verdade, está aqui para a gente conversar de um outro assunto. Nós vamos conversar sobre como é que as crianças entendem as mensagens, o que é esse universo, como que a gente pode simplificar algumas coisas para elas. Não é, Lulu? Às vezes os adultos estão conversando e você tem a sensação de que você não está entendendo nada. E você pergunta? Não, eu não pergunto, eu fico lá. Fingindo que está entendendo. Muitas vezes eu entendo algumas coisas, nem sempre. Mas aí quando você não entende, normalmente, como que é que a gente faz em casa? Eu pergunto, mas dá pedra. Nem sempre. Nem sempre. O que rola é o seguinte, gente, é nessa idade que a Luísa tá, né, ela vai fazer 6 anos em abril. A gente ainda tem a criança, o pensamento infantil, ele ainda está muito predominantemente concreto. Então é difícil para a criança entender abstrações, entender símbolos, entender metáforas, né? E por isso, às vezes, a linguagem que a gente tem que usar, ela tem que ser cuidadosa por 2 motivos. Primeiro, porque ela tem que ser uma linguagem não simbólica, ela tem que ser uma linguagem concreta. E segundo, porque dependendo do símbolo, ou da metáfora, ou da linguagem que você usa, a criança tende a entender aquilo como se fosse real. Como, por exemplo, se você falar pé de mesa, né? Pé de mesa. Às vezes, ela, na fantasia dela, a mesa vai ter um pé. Vai ter um pé de gente. Né, Lulu? Sei lá. Então a linguagem do concreto ela é importante e muitas vezes as famílias vão se embananando nisso, por exemplo, coronavírus. Às vezes até o nome, coroa, corona já havia uma cantora chamada Corona, tem um chuveiro chamado Corona. Isso pode confundir a criança, né? Nós estamos falando do vírus aqui, mas claro que o vírus é só uma metáfora, Um pano né? de fundo. Um pano de fundo, aproveitando o diálogo dela com a tia Gabi, com a Dindinha, para falar que nem tudo a criança é capaz de entender e às vezes não é porque você não soube explicar, é porque o funcionamento cognitivo da criança passa por essas etapas. É isso. Não é, Luísa? Tem mais alguma coisa importante a dizer? Não sei. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para deixar a linguagem acessível para a criança, né? Nós, adultos, ao nos comunicarmos, a gente tende a usar muitas metáforas e essa questão do abstrato, ela faz parte do nosso vocabulário, mas como a Larissa acabou de explicar, para a criança isso fica muito intangível. Então a gente precisa se colocar no lugar
de quem está nos ouvindo para tentar tornar a comunicação o mais clara possível. E eu acho importante a gente também incentivar a abertura ao diálogo, né? Deixar a criança à vontade, tomar muito cuidado para não repreendê-la, porque à medida que a gente vai, às vezes a gente fala mais alto ou acaba sendo de alguma forma agressivo ao questionamento da criança, isso vai inibi-la de perguntar outras vezes e isso vai criando um abismo nessa relação entre pais e filhos e dificultando esse processo de comunicação que a gente tem frisado aqui, da importância e a necessidade. Isso, e às vezes, né, a gente tem que evitar, às vezes não, a gente sempre tem que evitar achar que o problema está na criança, né, chamar ela de burra, você não está entendendo, já te expliquei tantas vezes, porque é demorado mesmo o processo de apreensão, de decodificação, o processo de acomodação daquilo no que a criança já conhece. Então, estejam atentos, tá? Modulem a linguagem de vocês, porque nem tudo que já é muito claro para o adulto, a maioria das coisas que é clara para o adulto, não vai ser clara para a criança. Com certeza. Fica a dica. Aí, Lulu, fala tchau pra galera. Tchau. Tchau! Tchau, gente. Vem prosear. Vem prosear com a gente. Um beijo. Um beijo.